Foi no jantar do meu próprio 30º aniversário que minha mãe se inclinou para o meu irmão e sussurrou: "Enquanto estamos todos aqui, vá trocar as fechaduras dela." Ele foi, e a cena que ele encontrou no meu apartamento detonou tudo. Meu nome é Clara Matos. Eu tinha oficialmente 30 anos, sentada a uma mesa num pequeno bistrô que eu havia reservado e estava pagando. À minha frente, minha mãe, Eleonora, exibia um sorriso que parecia de orgulho, mas que eu sentia como um julgamento. Meu pai, Ricardo, estava sentado ao lado dela, um parceiro silencioso e conivente, como sempre. Meu irmão mais velho, Miguel, e sua esposa também estavam lá. Eu repetia um mantra na minha cabeça: "Este ano será diferente." Eu estava errada. Eu ouvi o sussurro, claro como o dia. Vi meu pai dar um sutil aceno de aprovação. "Faça isso depois do bolo," ele murmurou em concordância. Um aperto gelado se formou no meu peito, mas mantive o sorriso no lugar. Cortei meu próprio bolo de aniversário, a faca firme, e distribuí os pratos. Alguns minutos depois, Miguel se levantou, pegou as chaves do bolso e saiu. 1 hora se passou. Quando ele voltou, seu rosto estava pálido como um fantasma. Ele parecia ter visto uma assombração. Minha mãe se inclinou em sua direção, sua voz um silvo agudo e irritado. "E então? Conseguiu fazer?" Miguel engoliu em seco, o olhar fixo no chão. Ele se recusava a encontrar meus olhos. "Tem fita da polícia na porta dela." Todos os garfos congelaram no ar. A conversa alegre do bistrô se transformou num zumbido abafado. O ambiente de repente ficou 10 graus mais frio. Antes de entrarmos no que aconteceu a seguir, me faça um favor rápido e clique no botão de curtir. Se inscreva no canal e deixe um comentário me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Meu celular, sobre a mesa, de repente, acendeu. Uma nova mensagem de texto brilhava na tela. "Senhora Matos, aqui é o policial Bento Aguiar, da Polícia Civil de São Paulo. Por favor, entre em contato conosco assim que possível, a respeito do seu apartamento." Minha mãe queria me trancar para fora da minha própria vida. Em vez disso, ela tinha acabado de me dar a chave para a verdade. Eu não disse adeus. Não dediquei um único olhar à expressão de preocupação cuidadosamente construída da minha mãe. Eu simplesmente me levantei da mesa, deixando meu próprio bolo de aniversário intocado no prato, e saí. O pequeno sino acima da porta do bistrô tocou, um som enjoativamente alegre para um momento tão catastrófico. O ar de São Paulo estava cortante e frio. Um vento forte começou a soprar ao meu redor, trazendo as primeiras gotas ardidas de um temporal repentino. A chuva bateu no meu rosto, misturando-se com as lágrimas que eu estava determinada a não derramar. Minhas mãos tremiam tão violentamente que me atrapalhei com as chaves do carro, deixando-as cair 2 vezes no asfalto molhado, antes de conseguir destravar a porta. Entrei na rua, meus pensamentos uma tela em branco de choque. Vá trocar as fechaduras dela. Por quê? Pelo amor de Deus, por quê? Eu não era uma adolescente rebelde de 16 anos. Eu era uma mulher de 30. Eu tinha uma carreira. Eu tinha um filho de 6 anos. Eu pagava todas as minhas contas em dia. Mas na mente dela, eu era para sempre a filha difícil, uma situação que precisava ser gerenciada. Meus limpadores de para-brisa batiam para frente e para trás. Um tlec, 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 frenético e rítmico. Parecia um cronômetro em contagem regressiva para algum desastre desconhecido. Dirigi rápido demais, passando por um sinal amarelo que já estava virando vermelho. As luzes da cidade se borravam atrás da cortina de chuva. Minha mente continuava se prendendo em Miguel, meu irmão mais velho. Ele sempre fazia o que ela pedia, sem questionar, sempre. Ele era o filho de ouro. Eu era a filha difícil. Ele recebia elogios e aprovação. Eu recebia minhas fechaduras trocadas no meu aniversário. Quando eu lhes dei uma chave reserva, foi um ato de confiança. Era por causa do Léo. Era para o caso de meu filho, Léo, precisar deles e eu não pudesse estar lá.
Eu pensei que era uma chave que simbolizava família, uma rede de segurança. Eu fui tão ingênua. Para minha mãe, era apenas uma ferramenta de controle. Meu prédio era uma construção antiga de tijolos em uma rua normalmente tranquila do centro. Mas não estava tranquila esta noite. Eu podia ver as luzes piscando a 2 quadras de distância. Luzes vermelhas e azuis, cortando a escuridão, transformando a chuva torrencial numa cascata de agulhas coloridas. 2 viaturas da polícia estavam estacionadas bem na frente. Deixei meu carro em fila dupla, com o pisca-alerta ligado, sem nem me preocupar em desligar o motor enquanto corria para a calçada. Um policial estava perto da entrada do saguão. Ele era jovem, seu rosto marcado por um cansaço que ia além de sua idade. Ele segurava um grande guarda-chuva preto e deu um passo em minha direção quando me aproximei. "Senhora, posso ajudar em algo? Este é o meu prédio." "Meu apartamento", eu disse, minha voz fina e trêmula. "Eu sou Clara Matos." Recebi uma mensagem de texto. Sua expressão mudou instantaneamente, suavizando-se com algo que parecia pena. "Senhora Matos." "Sou o policial Aguiar." Era ela quem havia mandado a mensagem. "Que tal virmos para cá, debaixo do toldo? O que aconteceu?" Exigi, tentando olhar por cima dele para a porta da frente do meu prédio. "Meu irmão. Ele esteve aqui." Ele disse que havia fita da polícia. O policial Aguiar assentiu lentamente, sua postura irradiando uma calma praticada que não chegava aos seus olhos. "Houve um incidente, senhora, no seu apartamento, unidade 4B. Recebemos uma ligação para o 190 de um vizinho que relatou um distúrbio, uma possível invasão de domicílio." Meu estômago despencou. "Uma invasão? Eles levaram alguma coisa? As coisas do meu filho?" "Essa é a parte estranha", disse ele, olhando para um pequeno bloco de notas manchado de chuva. "Fizemos uma varredura preliminar. A porta da frente foi arrombada. A fechadura está completamente destruída. Mas nada parece estar faltando. Sua televisão, seu notebook, estão todos lá. Isso não se parece com um roubo comum." Eu me encostei na parede de tijolos, fria e úmida, o frio penetrando direto pela minha jaqueta fina. "Minha porta foi arrombada?" "Sim, senhora. Parece que usaram um pé de cabra." Estávamos prestes a isolar a cena e esperar um contato seu. Eu apenas o encarei, minha mente lutando para processar a informação. Um pé de cabra. Miguel não faria isso. Ele tinha uma chave. Meus pensamentos eram um emaranhado confuso. "Policial", eu disse, lutando para manter minha voz firme. "Meu irmão, Miguel Matos, ele tem uma chave do meu apartamento. Ele veio aqui esta noite." A testa do policial Aguiar se franziu. "Ele tem uma chave? A senhora o mandou aqui?" "Não", minha voz era quase um sussurro. "Minha mãe. Ela disse a ele para vir, para trocar minhas fechaduras, para me trancar para fora." A vergonha de dizer isso em voz alta para um completo estranho, um policial, era um nó queimando na minha garganta. Preparei-me para o julgamento inevitável, para ele perguntar o que eu tinha feito para merecer tal coisa. Mas ele apenas me observou, seu olhar claro e firme. "Ela disse a ele para trocar suas fechaduras, enquanto você estava fora?" "Sim, no meu jantar de aniversário." Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois rabiscou algo em seu bloco de notas. "Ok. Bem, a porta já estava arrombada quando seu irmão chegou. Então o Sr. Matos não usou uma chave. Se é isso que a senhora estava pensando. Ele chegou aqui depois da invasão. Foi ele quem ligou para o 190. Isso era demais. Muitas contradições. Miguel chamou a polícia? Sim, ele foi cooperativo. Nos deu um depoimento completo. Parecia bem abalado com a coisa toda. O policial Aguiar gesticulou de volta para uma das viaturas. Ele nos disse que tinha uma chave, mas encontrou o batente da porta estilhaçado. Ele disse que olhou para dentro, viu o estado do lugar e imediatamente recuou e nos chamou. Onde ele está agora? Nós o mandamos para casa. Ele disse que ia voltar para o bistrô para conversar com sua mãe. Claro que ele ia. Ele sempre corria de volta para a mamãe.
Um novo tipo de pavor mais específico começou a se instalar. Alguém mais havia invadido meu apartamento e minha mãe tinha mandado meu irmão para entrar bem no meio disso. Então, o que acontece agora? Perguntei, minha voz entorpecida. Eu posso subir? Precisamos terminar de processar a cena primeiro, Sra. Matos. A perícia está a caminho. Não podemos deixá-la entrar ainda. Precisamos verificar se há impressões digitais, qualquer vestígio. Eu apenas assenti, sentindo-me esvaziada, violada. Meu santuário, o único lugar na terra que era só meu e do Léo. Alguém havia forçado a entrada. A senhora conhece alguém que queira lhe fazer mal, Sra. Matos? Perguntou o policial Aguiar gentilmente. Um ex-parceiro raivoso? Problemas no trabalho? Não, eu disse sem um segundo de hesitação. Ninguém. Eu vou para o meu trabalho. Pego meu filho na escola. Volto para casa. Eu não tenho inimigos. Seu rádio crepitou em seu ombro, uma voz feminina distorcida cortando a estática. Unidade 7. Verificamos a impressão digital parcial do batente da porta interna. O policial Aguiar soltou o rádio segurando-o perto. Prossiga, central. Temos uma identificação provisória. Sujeito é conhecido nosso, enviando o arquivo para o terminal do seu veículo. E Aguiar? O sujeito já está sob custódia. Uma viatura o pegou a 3 quadras da cena há cerca de 30 minutos, agindo de forma errática. A expressão do policial endureceu. Ele olhou do rádio para a viatura e depois de volta para mim. Sua compostura profissional se foi, substituída por um olhar de seriedade sombria. Sra. Matos, disse ele, sua voz baixa e firme. Acho melhor a senhora se sentar para ouvir isso. As coisas acabaram de ficar muito mais complicadas. Eu não me sentei. Eu não conseguia. Fiquei parada no mesmo lugar, meus nós dos dedos brancos enquanto eu agarrava a alça da minha bolsa. O asfalto molhado infiltrando o frio pelas solas, 2 meus sapatos finos de festa. O quê? O que é? O policial Aguiar estava olhando para a pequena tela do notebook montado em sua viatura estacionada. A chuva martelava no teto do carro. Ele voltou, segurando o guarda-chuva sobre nossas cabeças. As impressões digitais que coletamos da porta do seu quarto. Não pertencem a você nem ao seu irmão, disse ele. A quem elas pertencem? A um homem chamado Kevin Ferraz. O nome me atingiu como um golpe físico. Kevin? Kevin Ferraz? Ele trabalha para o proprietário do meu prédio. A senhora o conhece? Os olhos de Aguiar eram afiados, inquisidores. Sim, ele é sobrinho do proprietário, ou algo assim. Ele faz a manutenção de todo o prédio. Ele consertou um vazamento debaixo da minha pia no mês passado. Uma imagem de Kevin passou pela minha mente. Ele era magro e quieto, com olhos esquivos que nunca encontravam os meus. Ele sempre me dava arrepios. Eu mencionei meu desconforto à minha mãe uma vez e ela descartou, dizendo que eu estava sendo excessivamente dramática. Ele tem uma chave, sussurrei, a ficha caindo. Ele deve ter uma chave mestra para todos os apartamentos. Acreditamos que ele usou uma cópia. Aguiar me corrigiu. Temos imagens da câmera de segurança do corredor. Ele não usou uma mestra. Ele usou uma única chave copiada para entrar. A vizinha do 4A relatou ter ouvido um barulho alto. Deve ter sido ele usando o pé de cabra na porta do seu quarto, não na porta da frente. Meu sangue gelou. Na porta do meu quarto? Por quê? Ainda não temos certeza, mas ele está sob custódia. Nós o encontramos a 3 quadras daqui, encharcado da chuva, apenas observando. Ele tinha um pé de cabra na mochila. Quando verificamos o nome dele, este endereço apareceu como um alerta. Meu coração martelava contra minhas costelas. Nada daquilo fazia sentido. Por que Kevin invadiria meu apartamento e não roubaria nada? Por que ele usaria uma chave para entrar, apenas para arrebentar a porta do meu quarto? Eu preciso ver, eu disse, minha voz firme. Aguiar hesitou. Sra. Matos, a equipe da perícia ainda está trabalhando... Eu não me importo.
É a minha casa. Eu preciso ver o que ele fez. Ele deve ter visto a determinação em meus olhos. Ele soltou um suspiro. Ok. Já coletamos as impressões das áreas principais. Você pode dar uma olhada, mas não pode tocar em nada. E fique comigo. Ele me conduziu para o saguão e subimos os 4 lances de escada. O corredor cheirava a carpete velho e poeira acumulada. Chegamos à minha porta, unidade 4B. A madeira ao redor da fechadura estava estilhaçada e quebrada. A porta estava entreaberta, arrombada. Mas Aguiar estava certo. A verdadeira violação estava lá dentro. Ele empurrou a porta até o fim e eu vi minha casa. Estava simplesmente errada. Ele não havia revirado o lugar. Meu sofá estava intocado. Minha TV ainda estava em seu suporte. Mas uma energia palpável de pura raiva pairava no ar. Ele esteve no meu quarto, eu disse, caminhando lentamente pelo pequeno corredor. A porta do meu quarto estava destruída. O batente estava partido ao meio e a porta pendia torta de uma única dobradiça. Ele havia forçado a entrada. Pisei sobre a soleira e minha respiração ficou presa na garganta. Ele não tinha tocado na minha caixa de joias. Ele não tinha levado meu notebook da minha escrivaninha. Ele havia passado pelas minhas coisas, uma por uma, e virado cada uma das fotografias minhas e do meu filho, Léo, de bruços. Uma foto de Léo em seu primeiro dia no jardim de infância, sorrindo com um dente da frente faltando. Uma foto minha segurando o recém-nascido no hospital. Uma foto nossa em uma fazenda local, escolhendo uma abóbora no outono passado. Todas elas, viradas para baixo, era uma profanação. Era algo profundo, assustadoramente pessoal. Era uma mensagem. O que é isso? Sussurrei, uma onda de náusea me atingindo. Por que ele faria isso? Eu não sei, senhora. Matos, disse Aguiar suavemente. Eu podia ver a raiva em seus próprios olhos agora. Isso nunca foi um roubo. Não, concordei. Não foi. E então eu vi. Em cima da minha mesa de cabeceira, ao lado da fileira de porta-retratos virados, um único envelope branco. Simples. Meu nome não estava nele. Policial? Eu disse apontando. Aguiar assentiu. Ele tirou uma luva de látex do bolso, colocou-a e pegou o envelope com cuidado. Ele levantou a aba. Dentro havia uma única folha de papel branco, dobrada ao meio. Ele a desdobrou. Era uma mensagem digitada. Apenas uma frase. Diga à sua mãe que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Eu li as palavras repetidamente. Diga à sua mãe que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Isso nunca foi sobre mim. Isso era sobre minha mãe. Kevin Ferraz não era um predador aleatório. Ele estava conectado a ela. Senhora Matos, disse Aguiar, sua voz baixa, mas urgente. O que isso significa? Que verdade? Eu encarei o bilhete e o sussurro da minha mãe no bistrô ecoou em meus ouvidos. Vá trocar as fechaduras dela. Ela não estava apenas tentando me trancar para fora. Ela estava apavorada. Ela estava com medo de algo dentro do meu apartamento. Ela mandou Miguel para recuperar algo. Mas Kevin Ferraz, o homem com os olhos assustadores, seu capanga contratado, tinha chegado primeiro. Ele não estava lá para roubar nada de mim. Ele estava lá para entregar uma mensagem. E as fotos? Virá-las não foi vandalismo aleatório. Ele estava me dizendo que meu mundo, minha vida com Léo, não estava segura. Ele estava me dizendo que este segredo, seja lá o que fosse, tinha o poder de estilhaçá-lo. A raiva controladora da minha mãe no bistrô não era por eu ser difícil, era pânico puro e absoluto. Ela conhecia este homem. Ela sabia sobre este bilhete. Clara? Disse o policial Aguiar, sua voz me tirando dos meus pensamentos em espiral. Eu acho que sei, sussurrei. Meu corpo inteiro tremendo. Eu acho que minha mãe... Eu acho que ela está em sérios apuros e acho que ela acabou de me arrastar para o meio de tudo. A polícia colocou uma fechadura temporária na minha porta e a selou com fita, mas não parecia seguro. Eu não podia ficar ali.
não com a imagem do rosto sorridente de Léo virado para longe de mim, não com as palavras daquele bilhete pairando no ar como um gás venenoso. Liguei para minha amiga Cleo. Ela morava a 15 minutos de distância. Não contei a história toda, apenas que houve uma invasão e eu estava apavorada. Ela me disse para ir para lá, sem fazer perguntas. Passei a noite no sofá desconfortável dela, encarando o teto, minha mente uma repetição implacável das últimas horas. O bistrô, o sussurro, as luzes piscando, o bilhete. Diga à sua mãe que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Que verdade? Acordei às 6 da manhã com o pescoço dolorido e o corpo zumbindo com uma tensão profunda e ansiosa. Meu celular estava na mesinha de centro onde eu o deixara. Eu o tinha silenciado antes de tentar dormir. Agora vi que a tela estava acesa. 9 chamadas perdidas, 7 da minha mãe, uma de Miguel, uma de um número desconhecido, e um novo ícone de correio de voz brilhava insistentemente. Era do policial Aguiar. Minhas mãos tremiam novamente enquanto eu pressionava o botão e levava o telefone ao ouvido. Senhora Matos, aqui é o policial Aguiar. São 5h30 da manhã. Peço desculpas por ligar tão cedo, mas temos uma atualização. Processamos o Kevin Ferraz. Ele não está falando sobre o bilhete, mas conseguimos um mandado para suas finanças. Nós rastreamos um pagamento, uma transferência digital feita para a conta bancária dele na semana passada. R$40 mil. Minha respiração ficou presa na garganta. Senhora Matos, a voz de Aguiar continuou, plana e profissional. O pagamento foi feito de uma conta pertencente a uma Eleonora Matos. A descrição da transferência dizia apenas manutenção. Acreditamos que sua mãe pagou o Sr. Ferraz. Dado o bilhete e o momento de tudo isso, acreditamos que ela queria que algo fosse recuperado do seu apartamento. E ele foi o homem que ela contratou para pegar. Por favor, me ligue quando receber esta mensagem. O telefone escorregou da minha mão e caiu com um baque no chão de madeira. Ela pagou a ele. Minha mãe pagou ao homem que arrombou minha casa. O homem que virou as fotos do meu filho para a parede. A história que ela contou a Miguel, vá trocar as fechaduras dela, era uma mentira, uma fachada. Ela nunca pretendeu que ele trocasse as fechaduras. Ela queria que ele entrasse e pegasse algo. Mas por que mandar Miguel? E por que envolver Kevin? Talvez ela tivesse pedido a Miguel para fazer isso e ele tivesse recusado. Não, Miguel nunca dizia não a ela. Mais provável, ela mandou Miguel, mas ele chegou tarde demais. Kevin Ferraz, seu músculo contratado, atraiu e chegou primeiro. Mas por que o próprio capanga dela se voltaria contra ela e deixaria aquele bilhete? Não fazia sentido, a menos que ele não estivesse mais trabalhando para ela, a menos que ele a estivesse chantageando. Minha mente voltou no tempo. Cerca de 1 mês atrás, eu estava na casa dos meus pais. Léo estava brincando no quintal e eu subi ao sótão deles para procurar alguns de seus brinquedos de bebê antigos. O sótão era sufocantemente quente, cheirando a cedro e décadas de poeira. Enquanto eu puxava uma grande caixa de plástico, acidentalmente derrubei outra caixa. Era uma caixa de arquivo de papelão antiga, a tampa caindo quando bateu no chão. O rótulo dizia: Negócios de Ricardo. Eu não estava tentando bisbilhotar, não de verdade. Eu estava apenas arrumando minha bagunça. Mas eu vi a pasta de arquivo bem em cima. E eu vi meu nome. Clara Matos. CE Participações LTDA. Eu não tinha uma empresa de participações. Um arrepio frio se espalhou pela minha pele. Ajoelhei-me no chão empoeirado e abri a pasta. Dentro havia documentos de constituição de empresa, escrituras de 2 apartamentos, dos quais eu nunca tinha ouvido falar, um em São Paulo e outro em Campos do Jordão. E havia extratos de uma conta de corretagem no exterior. Tudo estava em meu nome. Minha assinatura estava no final de 1 dúzia de documentos diferentes, mas eu nunca tinha visto nenhum deles antes na minha vida.
Não era minha assinatura, era uma falsificação e parecia alarmantemente com a caligrafia do meu pai. Senti-me mal. Apenas fiquei sentada ali, na poeira e no calor, encarando essa vida financeira secreta que eu aparentemente possuía, um portfólio de ativos e dinheiro do qual eu nunca tinha visto um centavo. Meus pais, meu pai, eles estavam me usando, eles estavam usando meu nome, minha identidade, para esconder dinheiro. Fiquei apavorada, não tinha ideia do que fazer. Não peguei os arquivos, eu apenas tirei fotos de cada página com meu celular. Então, cuidadosamente, coloquei a pasta de volta, recoloquei a tampa na caixa e a empurrei de volta para o canto, escondendo-a atrás de uma pilha de decorações de Natal antigas. Nunca disse uma palavra. Voltei para baixo e brinquei com Léo no quintal, tentando fingir que não tinha visto nada. Disse a mim mesma que devia ter entendido mal, que era alguma estrutura legal, bizarra, mas legítima, que meu pai havia criado para mim. Agora, sentada no sofá da Cleo na luz da madrugada, eu sabia a verdade real. Peguei meu celular do chão. Fui para a minha galeria de fotos e rolei para um mês atrás. Lá estavam elas. As fotos. C Participações LTDA. As assinaturas borradas e falsificadas, os extratos bancários das Ilhas Cayman. Diga à sua mãe que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Acreditamos que ela queria que algo fosse recuperado. Eles sabiam, meus pais sabiam que eu tinha encontrado aquela caixa. Eu não tinha ideia de como, mas eles sabiam. E estavam em pânico. Eles não estavam tentando me controlar. Eles estavam tentando esconder as provas. Eles estavam apavorados que eu fosse a pessoa a expô-los. Minha mãe contratou um criminoso para invadir meu apartamento e encontrar aqueles arquivos. Ou talvez apenas o celular que continha as fotos. Liguei de volta para o policial Aguiar. Minha voz estava diferente agora. Não estava trêmula, era fria como aço. Policial Aguiar. Aqui é Clara Matos. Recebi sua mensagem. Senhora Matos, sinto muito por dar esse tipo de notícia. O senhor tem certeza? Perguntei. O pagamento veio diretamente da conta dela? Sim, senhora. É um rastro digital irrefutável. Parece que sua mãe o contratou e o acordo deu errado. Ele invadiu e deixou aquele bilhete como uma ameaça. Essa é nossa teoria de trabalho atual. Ele estava procurando por algo, eu disse. Minha voz plana. Documentos. Documentos financeiros. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Senhora Matos, a senhora tem alguma ideia do que esses documentos poderiam ser? Eu olhei para as fotos na tela do meu celular. Sim, eu disse. Eu tenho, e eu os tenho comigo. Passei as 2 horas seguintes com um chaveiro, um de verdade. Ele instalou uma nova fechadura tetra de alta resistência com uma placa de aço reforçada. Ele me entregou as 2 novas chaves. Elas pareciam sólidas e reais na minha palma. Meu apartamento parecia diferente. Estava limpo. Eu havia esfregado o chão onde Kevin Ferraz andara. Eu havia virado cada uma das minhas fotos do Léo de volta para cima, arrumando-as cuidadosamente na cômoda. A foto da escola dele, seu sorriso com a janelinha. Esta era a minha casa. Esta era a minha vida, não a deles. Sentei-me no meu sofá, a nova chave fria contra a minha pele. Pensei no policial Aguiar. Ele me pedira para ir à delegacia, para levar as fotos, mas ainda não. Havia uma coisa que eu precisava fazer primeiro. Eu tinha que ver o rosto dela quando ela dissesse. Eu tinha que ouvir a voz dela. Peguei meu celular. Abri uma nova mensagem de texto para minha mãe. Meus polegares pairaram sobre o teclado. Eu não digitei asterisco. Oi, mãe. Eu não perguntei. Por quê? Eu simplesmente digitei. Jantar, na minha casa, 19 hours. Chega de joguinhos. Apertei enviar. Os 3 pontinhos indicando que ela estava digitando apareceram quase instantaneamente. Ela estava esperando perto do celular. A resposta dela foi igualmente direta. Tudo bem, mas é melhor você estar pronta para a verdade.
a verdade dela. Eu estava pronta para a verdade. As horas se passaram em câmera lenta. Fiz um café que não bebi. Dobrei roupas que já estavam limpas. Apenas continuei me movendo, mantendo minhas mãos ocupadas. Eu estava me preparando para a batalha. Eu não era a filha deles esta noite. Eu não era a vítima. Eu era quem segurava todas as cartas. Às 18h55, meu interfone tocou. Pressionei o botão de falar. Sou eu. A voz da minha mãe era aguda e metálica através do alto-falante. Eu a liberei. Fiquei ao lado da minha nova fechadura e esperei, meu coração uma batida lenta e pesada. Ouvi seus passos na escada, passos rápidos, agudos, raivosos. Ela não se deu ao trabalho de bater. Apenas girou a maçaneta, esperando que a porta estivesse destrancada para ela. Claro, ela bateu. Um toque, toque, toque. Forte e impaciente. Girei a chave na fechadura. O som foi alto e satisfatório no pequeno apartamento. Abri a porta. Lá estava ela, Eleonora Matos, vestida impecavelmente, como sempre. Calças pretas, uma blusa de seda, o cabelo perfeitamente arrumado. Seu perfume caro, o mesmo cheiro que ela usou durante toda a minha vida, invadiu meu apartamento tentando reivindicar o espaço como seu. Seus olhos foram direto para a nova fechadura, a tranca prateada e reluzente. "O que você fez?" ela exigiu, sem olá. "Eu troquei as fechaduras", eu disse. Dei um passo para trás, deixando a porta aberta. Ela passou por mim e seus olhos começaram a escanear tudo. O chão limpo, o notebook na minha mesinha de centro. Ela estava procurando. Ela estava procurando pelos arquivos. "Você não deveria ter envolvido a polícia, Clara", disse ela, virando-se para mim com os braços cruzados. Ela estava aqui para me repreender. "Você não deveria ter contratado um criminoso, mãe." Sua expressão não vacilou, mas seus olhos endureceram. "Eu não sei do que você está falando. Eu contratei aquele homem, Kevin, para consertar sua lava-louças que estava vazando. Ele é um rapaz problemático. Deve ter feito uma cópia da chave. É isso que acontece quando você insiste em morar nesses prédios." A mentira era tão praticada, tão suave. Eu não levantei minha voz, apenas me encostei no balcão da cozinha. "Ele não usou uma chave, mãe. Ele usou um pé de cabra, na porta do meu quarto. E a polícia tem a transferência bancária. R$40 mil com a descrição manutenção. É bastante dinheiro para uma lava-louças." O silêncio na sala era denso e pesado. Estendeu-se pelo que pareceu uma eternidade. Ela lentamente descruzou os braços. Sua máscara de irritação materna se foi. Agora tudo o que eu via era o medo cru que eu tinha vislumbrado no bistrô. "Você não entende", ela sussurrou. Ela se sentou no meu sofá, empoleirando-se na beirada da almofada. Você não tem ideia do que está em jogo." "Então me faça entender", eu disse. "Aqueles papéis", disse ela, sua voz tornando-se afiada novamente. "A caixa no sótão. Você não tinha nada que estar fazendo lá. Aqueles papéis não são seus. Eles têm o meu nome." "É complicado", ela retrucou. "É o negócio do seu pai. O Kevin deveria recuperá-los. Ele deveria apenas pegá-los antes que você fizesse algo estúpido." Eu apenas a encarei. A confissão estava simplesmente ali, ela disse. Ela o contratou para invadir minha casa, para roubar de mim. Estúpido. Repetition. Você quer dizer como ir à polícia? Como perguntar por que meu nome está falsificado em documentos para contas bancárias no exterior? Seu rosto ficou branco como papel, mais pálido do que eu já tinha visto. Ele te contou. Aquele verme, o Kevin, ele te contou. O Kevin não me contou nada, eu disse. Ele apenas deixou um bilhete. Eu encontrei os arquivos há 1 mês, mãe. Ela se levantou, o medo instantaneamente substituído por um gelo arrepiante. Eu estava te protegendo, disse ela. Você estava protegendo ele? Disparei, minha voz tremendo, mas não de medo, de raiva.
Você estava protegendo o papai. Você estava protegendo seu dinheiro. Você estava protegendo sua teia de mentiras. Você faz parte desta família, Clara. Não, eu disse. Não faço. Eu sou sua história de fachada. Eu sou o nome que vocês usam para esconder seu dinheiro sujo. Eu sou a filha para quem você mandou um criminoso. Ela caminhou em minha direção, seu rosto tenso com uma fúria que eu conhecia minha vida inteira. Você se acha tão esperta. Encontrou alguns pedaços de papel. Você não tem ideia com o que está mexendo. Você pode arruinar seu pai. Você pode arruinar esta família inteira. Você arruinou esta família, eu disse. Você fez isso, não eu. Ela parou a apenas 30 centímetros de mim, seus olhos como lascas de gelo. Você queria a verdade, Clara? Aqui está. Sim, estávamos escondendo coisas. E você vai me dar essas fotos. Agora mesmo. Ou eu vou te obrigar. Eu olhei para a mulher que era minha mãe, a mulher me ameaçando em minha própria casa depois de mandar um homem para arrebentá-la. Não, eu disse. A máscara dela não apenas escorregou, ela se estilhaçou. Meu não pairou no ar entre nós. Era uma palavra pequena, mas era uma parede de tijolos. Era um som que minha mãe nunca tinha realmente ouvido de mim, não quando realmente importava. Seu rosto se contorceu. O gelo não derreteu. Rachou. Eu vou te obrigar, ela havia dito. Como? Perguntei. Minha voz estava baixa, o que pareceu enfurecê-la mais do que se eu tivesse gritado. Como? Ela repetiu, sua voz subindo para um tom estridente. Como você acha? Você tem um filho? Você tem um emprego? Você tem essa vidinha que você construiu? Tudo isso é muito frágil, Clara. Eu posso quebrá-la. Eu posso fazer uma ligação para o conselho tutelar. Posso dizer que você é instável, que você está envolvida na bagunça financeira do seu pai. Posso dizer que você é uma mãe inadequada. Quem você acha que eles vão acreditar? Em você ou em mim? Lá estava. A opção nuclear. A ameaça que ela segurou sobre minha cabeça minha vida inteira. Léo, meu filho, meu mundo inteiro. Senti o sangue sumir do meu rosto. De repente me senti tonta. Ela faria isso. Eu sabia com certeza absoluta que ela faria. Ela queimaria minha vida inteira até o chão para se salvar. Você tiraria o Léo de mim? Eu o protegeria. Ela cuspiu, sua voz como ácido. De você, dessa bagunça que você está prestes a fazer. Você sempre foi assim, tão dramática, tão egoísta. Você encontrou algo que não entendia e agora quer brincar com isso como se fosse um brinquedo. Me dê o celular, Clara. Ela estendeu a mão, suas unhas bem feitas de um vermelho sangue perfeito. Uma calma estranha e fria tomou conta de mim. O medo ainda estava lá, um nó no meu estômago, mas estava enterrado sob algo novo. Estava enterrado sob uma raiva profunda, dura e limpa. Ela estava certa. Eu era frágil, ela podia me machucar, mas ela estava errada sobre uma coisa. Eu não estava brincando. Olhei para o meu celular pousado no balcão da cozinha entre nós. Então olhei de volta para ela. Você acha que eu sou estúpida? Eu disse. Eu acho que você é emotiva, ela retrucou. Você é igual a quando tinha 17 anos. Acha que sabe tudo e não sabe nada. Seu pai construiu um império. Ele fez isso por nós. Por esta família, por você, para que você nunca tivesse que lutar. E é assim que você o retribui? Ameaçando mandá-lo para a prisão? Ele usou o meu nome, eu disse, minha voz ganhando força. Ele te protegeu. Ele colocou ativos em seu nome para que um dia eles fossem seus. É isso que famílias ricas fazem, Clara. Você não entenderia a primeira coisa sobre isso. Você prefere viver neste apartamento minúsculo e úmido e fingir que é moralmente superior. Ela estava andando de um lado para o outro agora, um tigre enjaulado na minha pequena cozinha. Seu perfume sufocante estava tornando difícil respirar. Tudo o que você tinha que fazer era nada, ela continuou, sua voz venenosa. Apenas ficar quieta, apenas viver sua vidinha. Mas você não conseguiu resistir. Você teve que bisbilhotar.
Você teve que ir naquele sótão. Você teve que cavar. Você é igual à minha irmã, ingrata. Pensei na minha tia Sara, a irmã com quem minha mãe não falava há 20 anos. A irmã ingrata que se mudou para o outro lado do país só para fugir dela. Meu polegar se moveu na lateral do meu celular. Eu o deslizei casualmente para fora do balcão. Minha mão estava tremendo, então a mantive baixa ao meu lado. Pressionei o botão de aumentar o volume e depois o botão de ligar. A tela acendeu. Toquei no ícone do gravador de voz. Pressionei o grande botão vermelho. Segurei o celular frouxamente ao meu lado, o microfone apontando para cima. Me diga de novo, mãe, eu disse. Minha voz tremeu. Eu odiei isso. Te dizer o quê? Ela retrucou. Te dizer que você é uma tola? Me diga o que você vai fazer se eu não te der as fotos. Ela parou de andar. Ela me deu um olhar longo e frio. Eu não vou deixar você destruir seu pai. Eu não vou deixar você destruir esta família. Eu farei o que for preciso. Eu vou ligar para o conselho tutelar. Vou dizer a eles que o Léo não está seguro com você. Vou dizer que você é instável, que você é paranoica. Eu tenho amigos, Clara. Eu tenho influência. Quem você tem? A Cleo? Aquela sua amiguinha que trabalha numa cafeteria? Será a minha palavra contra a sua. E eu vou vencer. Eu apenas a encarei. Deixei suas palavras preencherem a sala. Deixei o pequeno microfone digital absorver todas elas. Cada última sílaba venenosa. Você está errada sobre uma coisa, mãe, eu disse, minha voz mais forte agora. Ah, é? E o que seria? Você disse que aqueles papéis, as LTDAS, as contas no exterior, você disse que o papai as colocou no meu nome para mim, ele colocou. Não, eu disse. Ele as colocou no meu nome para escondê-las da Receita Federal. Ele usou meu CPF sem minha permissão. Ele falsificou minha assinatura em documentos legais. Isso não é um presente, mãe. São vários crimes. É falsidade ideológica. E pela sua própria admissão, você é cúmplice. Seu rosto ficou completamente branco. A raiva desapareceu, substituída por aquele pânico puro e incandescente que eu vira no bistrô. Ela finalmente entendeu. Eu não apenas encontrei alguns papéis, eu entendia exatamente o que eles significavam. Você... O que você fez? Ela sussurrou. Não era uma pergunta, era um apelo aterrorizado. Eu aprendi a parar de ser seu peão, eu disse. Ela olhou para mim e eu vi. Medo verdadeiro. Não de mim, mas do que eu representava. O fim do mundo dela. Mas o medo foi passageiro. Sua armadura antiga e familiar se fechou no lugar. Fúria. Você não ousaria, ela sibilou. Você não ousaria se virar contra sua própria família. Dei um passo para trás. Pensei no meu 30º aniversário. Pensei no sussurro dela. Pensei na minha porta estilhaçada. Pensei na foto do Léo, virada para baixo na minha cômoda. Você ousou, eu disse. Você se virou contra mim primeiro. Você mandou um criminoso para minha casa. Você ameaçou tirar meu filho. Um forte trovão sacudiu as janelas. A chuva, que havia diminuído, começou a cair novamente, chicoteando contra o vidro. Era como se o céu estivesse apoiando a moção. O som quebrou o feitiço. A máscara de Eleonora não apenas escorregou. Ela se foi. Seu rosto estava contorcido de ódio puro e não filtrado. Era o rosto de um animal encurralado. Você vai se arrepender disso, Clara, disse ela, sua voz baixa e perigosa. Você vai se arrepender disso pelo resto da sua vida. Ela se virou, pegou sua bolsa do sofá e caminhou até a porta. Ela não a bateu. Ela a abriu, parou na soleira e olhou para mim uma última vez. Você sempre foi um erro, disse ela. Então ela se foi. A porta se fechou com um clique, me deixando sozinha no silêncio repentino. Fiquei ali, minhas pernas tremendo tanto que tive que segurar a borda do balcão para me manter em pé. Os únicos sons eram o tamborilar da chuva e o leve chiado do aplicativo de gravador de voz ainda rodando no meu celular. Olhei para ele. Pressionei o botão de parar, o arquivo salvou. Gravação 01.
Lentamente, afundei no chão. Não chorei, apenas apertei meu celular contra o peito. Talvez, sussurrei para a sala vazia, mas pelo menos será o meu arrependimento para conviver. Eu não dormi, não conseguia. A primeira coisa que fiz foi ligar para a Cleo. Você pode ficar com o Léo mais uma noite? Por favor, não pergunte por quê, apenas... Preciso saber que ele está seguro. Cleo não hesitou. Claro. Clara, o que está acontecendo? Você está bem? Eu vou ficar, eu disse. Eu prometo. Eu só... Tenho que fazer algo muito difícil amanhã. Diga a ele que eu o amo. Diga a ele que o verei amanhã à tarde. Desliguei e sentei no meu sofá. A nova fechadura na minha porta parecia forte, mas ainda arrastei minha poltrona pesada para na frente dela. Senti-me como uma criança construindo um forte contra os monstros debaixo da cama. Mas minha mãe era real. Ouvi a gravação. Eu vou ligar para o conselho tutelar. Vou dizer a eles que o Léo não está seguro com você. Vou dizer que você é instável. Será a minha palavra contra a sua. E eu vou vencer. Ouvi 3 vezes. Cada vez senti uma onda de enjoo. Mas cada vez também senti uma onda de validação. Não estava na minha cabeça. Não era um mal-entendido. Não era eu sendo dramática. Era uma ameaça. Era uma confissão. Era a verdade. Passei o resto da noite montando meu arsenal. Eu não tinha apenas as fotos no meu celular. Quando estive no sótão naquele dia, entrei em pânico. Tirei fotos, sim, mas pouco antes de sair, também peguei a pasta principal. A com o meu nome. A com os documentos de constituição originais, fisicamente falsificados. Eu a enfiei debaixo do meu suéter, saí daquela casa com o coração batendo forte e a escondi no fundo do meu próprio armário. Puxei a pasta agora. Clara Matos. CE Participações, LTDA. Coloquei-a na minha mesinha de centro. Ao lado dela, coloquei meu celular, exibindo as fotos dos outros arquivos que deixei para trás. Ao lado disso, coloquei o envelope branco que Kevin Ferraz havia deixado. Diga à sua mãe que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Olhei para a pequena pilha de evidências. Esta era a verdade da minha mãe. Uma pilha sórdida de mentiras, fraudes e ameaças. Na manhã seguinte, a chuva havia parado. O céu estava de um cinza pálido e lavado. Não passei maquiagem, não tentei parecer apresentável. Vesti jeans e um suéter cinza simples. Coloquei a pasta e o envelope na minha mochila. Enfiei meu celular no bolso. Parecia que eu estava caminhando para minha própria execução. Ou talvez para o meu próprio nascimento. Não tinha certeza de qual. Dirigi até a Delegacia de Crimes Financeiros da Polícia Civil de São Paulo. Era um prédio de concreto, sem graça, que você nunca notaria. O saguão cheirava até a café velho e era banhado pelo zumbido de luzes fluorescentes. Aproximei-me da janela de vidro grosso. Estou aqui para ver o policial Aguiar, eu disse. Meu nome é Clara Matos. O policial, atrás do vidro, verificou uma lista. Ele está esperando por você. Pode entrar. 3º andar. O policial Aguiar me encontrou perto dos elevadores. Ele estava sem uniforme, usando um terno amarrotado. Parecia cansado. Senhora Matos, disse ele, apertando minha mão. Seu aperto era firme e seco. Obrigado por vir. Temos uma sala. Ele me levou a uma pequena sala de interrogatório sem janelas, com uma mesa e 4 cadeiras. Estava congelando. Café? Ele perguntou. Não, obrigada, eu disse, sentando-me. Ele se sentou à minha frente e abriu seu próprio arquivo Finos. Então, no telefone, a senhora disse que tinha os documentos que Kevin Ferraz provavelmente estava procurando? Aqueles que sua mãe o contratou para recuperar? Sim, eu disse. Puxei a pasta da minha mochila e a deslizei pela mesa de metal. E eu tenho mais. Ele abriu a pasta e começou a ler. Suas sobrancelhas se ergueram. Ele olhou para mim. Esta é a sua assinatura? É uma falsificação, eu disse. Encontrei isso no sótão dos meus pais há 1 mês. Eles têm usado minha identidade para ocultar ativos. Por anos, ao que parece. Ele virou as páginas lentamente, sua expressão ficando mais sombria a cada uma.
Ele anotou os números das contas no exterior, as escrituras das propriedades. Este é um caso estadual e federal, Sra. Matos. Isso é significativo. Eu sei, eu disse. E tem mais? Puxei o envelope. Este é o bilhete que ele deixou. Ele leu e assentiu. Isso conecta Ferraz diretamente a esses arquivos. Ele não estava apenas ameaçando sua mãe aleatoriamente. Ele a estava ameaçando com isso. Sim, eu disse. E então, ela me ameaçou. Coloquei meu celular na mesa. Minha mãe veio ao meu apartamento ontem à noite. Ela tentou me coagir a dar a ela esses arquivos. Eu gravei a conversa. Aguiar olhou do celular para mim. Sua expressão era impossível de ler. Era profissional, mas seus olhos eram gentis. A senhora tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou suavemente. Pensei no Léo. Pensei na madeira estilhaçada da porta do meu quarto. Pensei na voz dela na gravação, pingando veneno. Pensei em suas últimas palavras para mim. Você sempre foi um erro. Cansei de ser a história de fachada deles, eu disse. Apertei o play. Sentamos naquela sala fria e estéril e ouvimos. Ouvimos a voz da minha mãe, culta e cruel, encher o ar. Ouvimos suas ameaças. Ouvimos suas admissões de conspiração. Ouvimos seu plano detalhado para tirar meu filho de mim. Quando terminou, Aguiar apertou o stop. Ele ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, olhando para as evidências espalhadas na mesa. Finalmente, ele olhou para mim. Isso é irrefutável, disse ele, sua voz baixa. A transferência bancária para Ferraz, o bilhete, esses documentos financeiros e esta gravação é um caso completo. Ele explicou o que aconteceria a seguir. Ele registraria o boletim. Um detetive da divisão de fraudes pegaria meu depoimento oficial, registrado. O Ministério Público revisaria tudo. Mandados seriam emitidos. Como a senhora é a vítima clara da fraude de identidade, disse ele. E como temos esta gravação da ameaça dela contra você, a senhora será completamente inocentada. A senhora é uma testemunha cooperante, não uma suspeita. Ele fez uma pausa. Isso vai ser difícil, senhora. Matos. Provavelmente vai sair nos jornais. Sua família. Eles enfrentarão acusações muito sérias. Falsificação, evasão fiscal, conspiração, falsidade ideológica. E agora, com esta gravação, coação de testemunha e extorsão. Eu apenas assenti. Senti-me vazia, mas não de um jeito ruim. Senti-me leve. Soltei uma respiração longa e lenta que parecia estar segurando por 30 anos. Bom, eu disse, cansei de carregar os pecados deles por eles. A espera foi a pior parte. Por 3 semanas, nada aconteceu na superfície. Levei Léo ao parque, fui trabalhar, comprei mantimentos, sorri para meus vizinhos. Minha vida parecia exatamente a mesma. Mas por baixo de tudo, uma bomba estava ticando. Eu vivia em constante medo do meu celular tocar. Cada vez que vibrava, meu coração parava. Eu estava esperando minha mãe aparecer na minha porta, meu pai ligar e gritar comigo. Miguel arrombar minha porta, exigindo saber o que eu tinha feito. Mas havia apenas um silêncio pesado e aterrorizante. Eles tinham que saber. Seus advogados deviam tê-los informado que uma investigação estava em andamento. Eles também estavam esperando. A tempestade finalmente estourou numa manhã de terça-feira. Eu estava na minha mesa no trabalho, terminando um relatório. Meu celular vibrou. Não era uma ligação. Era um alerta de notícias de um aplicativo local de São Paulo. Com o polegar trêmulo, toquei na tela. A manchete era enorme e em letras pretas e garrafais. Casal proeminente de São Paulo, sob investigação federal por fraude e evasão fiscal. Filha é a suposta vítima. Minha foto estava lá, uma pequena e antiga de um site da empresa, e ao lado uma foto grande e sorridente dos meus pais em alguma gala de caridade. Eu encarei. Filha é a suposta vítima. Era real. Era público. O telefone do meu escritório tocou. Era o RH. Clara, você pode vir à minha sala por um momento?
Caminhei pelo escritório silencioso. Todos estavam olhando para as telas de seus computadores. Ninguém olhava para mim, mas eu podia sentir seus olhos nas minhas costas. Sentei-me no escritório da gerente de recursos humanos. Ela parecia profundamente desconfortável. Clara, esta notícia, nós só queremos ter certeza de que você está bem. O artigo afirma que você é uma vítima. Sim, eu disse, minha voz rouca. Eu sou. Fui eu quem denunciou. Seus olhos se arregalaram. Ah, disse ela. Bem, por favor, tire o resto do dia. Tire a semana se precisar. Nós estamos aqui para te apoiar. Saí, peguei minha bolsa e não olhei para ninguém. Entrei no meu carro e dirigi direto para a escola do Léo. Mesmo que faltassem horas para buscá-lo, apenas fiquei sentada no estacionamento, olhando para a cerca de arame, apenas precisando estar perto dele. As consequências foram rápidas e brutais. Eu não assistia ao noticiário local nem lia os artigos, mas era impossível escapar. Meu pai renunciou à sua firma 2 dias depois, citando razões pessoais em uma declaração pública. Minha mãe simplesmente desapareceu. Suas contas de mídia social perfeitamente curadas, seu Facebook, seu Instagram, cheios de fotos de eventos de caridade e seu jardim imaculado, foram deletadas. Ela simplesmente sumiu. Os amigos da família que costumavam beijar minha bochecha nas festas de Natal não ligaram. Nenhum deles. Era como se eu tivesse morrido. Ou pior, como se eu tivesse me tornado contaminada. Cleo era a minha única âncora. Ela apareceu no meu apartamento com 2 sacolas de supermercado e uma garrafa de vinho. Ela não fez uma única pergunta sobre o que aconteceu. Ela apenas disse: "Vou fazer macarrão, você vai comer." E eu a amei por isso. Uma semana depois que a história estourou, recebi a mensagem que eu temia. Era de Miguel, meu irmão. Eu estava no chão com Léo, construindo um castelo de blocos. Meu celular vibrou na mesinha de centro. Eu o peguei. Miguel, você nos arruinou. Você arruinou tudo. O pai está arrasado. Eles vão perder a casa. Eles vão perder tudo. Tudo por sua causa. Eu nunca vou te perdoar. Espero que você esteja feliz agora. Eu li uma vez. Depois uma segunda vez. Você nos arruinou? Não. Eles se arruinaram? Não. O que eles fizeram foi errado. Você. Ele ainda me via como o problema. Não a falsificação. Não a fraude. Não as ameaças. Eu. A verdade. Naquele momento, senti a última pequena peça da minha vida antiga se quebrar. A parte minúscula, estúpida e esperançosa de mim, que pensava que meu irmão poderia finalmente ver a luz. Que ele finalmente, pela primeira vez, me escolheria. Ele não escolheu. Ele os escolheu. Ele escolheu a mentira. Léo olhou para mim, a testa franzida. Mamãe, você está triste? Limpei uma lágrima na minha bochecha, que eu nem tinha sentido cair. Sim, meu amor, sussurrei. Mas vai ficar tudo bem, vamos terminar esta torre. Coloquei o celular de lado, peguei um bloco azul. Nunca respondi à mensagem de Miguel. Uma semana depois, meu celular tocou. Era o policial Aguiar. Senhora Matos, disse ele. Sua voz era profissional, mas eu podia ouvir o calor por baixo dela. Estou ligando para informar que o Ministério Público apresentou oficialmente as acusações. O caso prosseguirá. Os advogados de seus pais já estão em negociações de acordo. Ok, eu disse, minha voz baixa. Eu também queria te dizer que, no que diz respeito a este caso, a senhora está livre. A senhora está livre. Obrigada, policial, eu disse, por tudo, por acreditar em mim. A senhora fez a coisa certa, senhora Matos. Exigiu uma coragem incrível. Desligamos. Fiquei na minha cozinha. O apartamento estava silencioso. Léo estava na pré-escola. Durante toda a minha vida, o silêncio foi uma arma usada contra mim. O silêncio da desaprovação da minha mãe. O silêncio da negligência do meu pai. O silêncio vazio e solitário da minha infância. Mas este silêncio, este era diferente. Este silêncio era pacífico. Não estava vazio. Era meu. 6 meses depois.
O processo acabou antes de começar. Meus pais fizeram um acordo com a promotoria. O nome do meu pai estava arruinado. Ele foi condenado a 2 anos em um presídio de regime semiaberto. Minha mãe, por sua cooperação e por causa da acusação de coação de testemunha que eu tinha contra ela, recebeu 5 anos de liberdade condicional e uma multa altíssima. Ela não tinha permissão para entrar em contato comigo ou com o Léo. Era uma condição inegociável de sua condicional, um muro ordenado pela justiça. Eu li sobre isso nas notícias. Não comparecia a nenhuma audiência. Eu estava farta. A vida era apenas vida. Era tranquila, era pequena e era boa. Eu estava buscando Léo de uma consulta médica, apenas um check-up de rotina. Ele tinha 6 anos agora e tinha uma nova janelinha nos dentes da frente. Ele saiu correndo do consultório, segurando um pedaço de papel, o rosto radiante. Mãe! Mãe, eu ganhei uma estrela de ouro! Ele gritou, lançando-se em meus braços. Ele estava ficando tão grande. Eu o peguei no colo. Ganhou? Deixa eu ver. Pelo quê? Por ser corajoso? A enfermeira disse que eu fui a criança mais corajosa hoje. Eu nem chorei para tomar a injeção. Beijei o topo de sua cabeça. Ele cheirava a pasta de dente de chiclete e terra de parquinho. Meu coração parecia tão cheio que doía. Você é a criança mais corajosa que eu conheço, eu disse, abraçando-o forte. Ele orgulhosamente mostrou seu adesivo, uma estrela dourada, brilhante e holográfica. Eu sorri, meus olhos de repente úmidos. Eu também ganhei, meu amor, sussurrei, tão baixo que ele não pôde ouvir. Você só não consegue ver a minha ainda. Naquela noite, organizei um pequeno jantar. Não era uma festa, éramos apenas nós. Meu apartamento estava quente e cheirava a frango assado e alho. Cleo estava lá. Minha amiga do trabalho, Maria, que ficou ao meu lado durante tudo, estava lá. E Léo, que teve permissão para tomar guaraná em uma taça de vinho chique. Era o oposto completo do meu último jantar de aniversário. Ninguém estava sussurrando, ninguém estava fingindo. Estávamos todos espremidos em volta da minha pequena mesa de cozinha, rindo. Léo contava uma história longa e complicada sobre um esquilo na escola dele. Cleo levantou sua taça de vinho. Eu gostaria de fazer um brinde, disse ela, seus olhos encontrando os meus. Todos nós nos aquietamos. Léo orgulhosamente ergueu seu guaraná. A liberdade, disse Cleo simplesmente. Maria ergueu sua taça. A liberdade? Eu ergui a minha. A palavra parecia tão grande, tão ressonante. Significava tantas coisas. Liberdade do controle deles. Liberdade dos segredos deles. Liberdade do medo. Liberdade da identidade de uma vida inteira de ser a filha difícil. E, acrescentei, minha voz suave, mas firme, a nunca ter que se desculpar por se proteger. Cleo sorriu e bateu sua taça na minha. Bebo a isso. Comemos. Conversamos sobre coisas bobas, maravilhosas, normais. Sobre filmes que queríamos ver. Sobre um e-mail engraçado no trabalho. Sobre o dente mole de Léo. Não havia drama. Não havia agendas ocultas. Era simplesmente fácil. Mais tarde, depois que Léo adormeceu, Cleo e eu sentamos no sofá, terminando o quina o vinho. Como você está? Ela perguntou. Perguntou de verdade. Estou bem, eu disse, e fiquei chocada ao perceber que era verdade. Estou bem. Ainda é estranho. Sinto-me órfã às vezes, mas... Você não é órfã, disse ela, colocando a mão no meu braço. Você é apenas o começo de uma nova linhagem. Olhei para ela. O começo de uma nova linhagem. Gostei disso. Pela primeira vez em toda a minha vida, sentada ali, no meu pequeno apartamento, com meu filho dormindo pacificamente em sua cama e minha amiga ao meu lado, senti que realmente pertencia a algum lugar. Não era uma casa grande e chique. Não era um nome de família poderoso. Era apenas este pequeno círculo de luz. E era real. Na manhã seguinte, acordei antes de Léo. O sol estava apenas começando a nascer. Era um sábado.
Fiz café e fiquei na minha janela, observando a cidade acordar. O céu de São Paulo era de um azul pálido e promissor. O cinza estava finalmente se quebrando. Havia uma última coisa a fazer. Fui até minha escrivaninha e peguei um envelope comum, tamanho ofício. Abri meu armário. Colado na parede do fundo, atrás dos meus casacos de inverno, havia um documento, o Acordo de Constituição original assinado. O primeiro que eu havia encontrado. O que começou tudo. O arquivo Clara Matos, CE Participações LTDA. Eu o guardei. Dei cópias à polícia, mas mantive o original. Era minha apólice de seguro. Meu último pedacinho de medo. E se eles saírem? E se tentarem de novo? Eu me agarrei a isso por via das dúvidas. Eu não precisava mais dele. Eu não estava com medo. Eu estava livre. Dobrei o documento e o deslizei para dentro do envelope. Célia Aba. Escrevi o endereço na frente. Ministério Público, Divisão de Fraudes e Confisco de Bens. Sem remetente, sem bilhete, sem explicação. Apenas a verdade. Não era por vingança. Não era para machucá-los mais. Era para deixar ir. Era para me livrar da última peça do pecado deles que eu estava segurando. Calcei meus sapatos e saí silenciosamente do meu apartamento. O ar da manhã estava fresco e limpo. Caminhei as 2 quadras até a caixa de correio azul da esquina. Segurei a carta sobre a fenda. Isso acaba aqui, sussurrei. Deixei-a ir. Ouvi o baque suave quando ela pousou no fundo da caixa. Virei-me e voltei para casa. Senti-me mais leve, senti-me completa. Quando voltei, Léo estava acordado. Ele estava sentado à mesa da cozinha de pijama, o cabelo um ninho selvagem, esfregando o sono dos olhos. Bom dia, dorminhoco, sorri. Mamãe, ele bocejou, podemos comer panquecas? Fui à geladeira e peguei os ovos e o leite. Senti uma onda de alegria tão simples e pura que quase me fez chorar. Era a alegria de um sábado normal. Podemos, eu disse. Com gotas de chocolate? Ele sorriu seu lindo sorriso com janelinha. Olhei para meu filho, minha família de verdade, meu futuro, o começo da minha nova linhagem. Sempre, eu disse, e comecei a misturar a massa. Ele tagarelava enquanto eu cozinhava. Lá fora, o sol finalmente se libertou das nuvens cinzentas. A luz dourada invadiu minha cozinha, iluminando os grãos de poeira que dançavam no ar como estrelas minúsculas. Pela primeira vez na minha vida, meu mundo parecia limpo. Não foi construído sobre segredos. Não foi construído sobre o medo. Estava sendo reconstruído, peça por peça, com liberdade. Fim da história.